Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL, capítulo 3, O Céu. A palavra céu designa, em geral, o espaço indefinido que cerca a Terra e, mais particularmente, a parte acima do nosso horizonte. Ela vem do latim caelum, que vem do grego koilos, significando oco ou côncavo, uma vez que o céu parece aos nossos olhos uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas, cujo centro era a Terra. Tais esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontravam em seu circuito. Essa ideia, resultante da insuficiência dos conhecimentos astrônomos, foi aquela de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os vários graus da bem-aventurança. O último deles era a morada da felicidade suprema. Segundo a opinião mais comum, havia 7 deles, daí a expressão estar no sétimo céu, para designar a felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem 9, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11. Nota 23. Ptolomeu viveu na Alexandria, no Egito, no segundo século da era cristã. Nota do autor. Continuando. Dos quais o último chamava-se Empírio, por conta da brilhante luz que nele reinaria. Nota 24. Empírio, do grego par ou pir, fogo. Nota do autor. Continuando. Ainda hoje é um número poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é a da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço, onde se movem os astros. O terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, o lar dos eleitos que contemplam Deus face a face. E é de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céu. As diversas doutrinas que se referem à morada dos bem-aventurados baseiam-se todas no erro duplo de que a Terra é o centro do universo e de que a região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todas colocam essa instância afortunada e a morada do Todo-Poderoso, singular anomalia que situa o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em lugar de colocá-lo no centro de onde a irradiação do seu pensamento poderia se estender a tudo. A ciência, com a lógica inexorável dos fatos e da observação, levou sua luz até as profundezas do espaço e mostrou o vazio de todas essas teorias. A Terra não é mais um centro do universo, mas um dos mais diminutos astros girando na imensidão. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis em torno dos quais circulam mundos incontáveis, separados por distâncias que o pensamento custosamente apreende, ainda que para nós eles pareçam se tocar. Nesse conjunto, regido por leis eternas, em que se revela a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível a um dos menos hospitaleiros. Perguntamos-nos, portanto,
Por que Deus faria da terra a única sede da vida e a ela teria relegado as criaturas de sua predileção? Tudo ao contrário, pressagia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita, tal qual o universo, com a ciência revelando-nos mundos semelhantes à Terra, Deus não os pode ter criado seu objetivo. Ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deu um outro curso às suas ideias. Sob o influxo desses novos conhecimentos, modificaram-se as crenças. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo ilimitada, não lhe pode mais servir. Onde está o céu? Diante dessa questão, todas as religiões emudecem. O Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando como ponto de partida a natureza deste último. Assim, os atributos de Deus chega-se à conclusão. Assim como os atributos de Deus chega-se à conclusão. O homem é composto pelo corpo e pelo espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é um invólucro material que reveste temporariamente o espírito para a realização de sua missão sobre a terra e a execução do trabalho necessário ao seu avanço. Usado, o corpo se destrói, mas o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas uma matéria inerte, como um instrumento privado da força que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele retorna ao mundo espiritual de onde havia saído para se encarnar. Há, portanto, o mundo corporal, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, por conta do seu invólucro material, estão ligados à Terra ou a um planeta qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, em torno de nós, e no espaço, sem nenhum limite estabelecido. Nota 25. No pensamento dogmático, o sofrimento após a morte é a dor física causada pelas impressões de um ambiente tomado pelo fogo e demais torturas. Já o céu estaria representado por prazeres e alegrias causados pelo ambiente benfazejo. Segundo o Espiritismo, o mundo espiritual não causa impressões físicas e a condição de felicidade ou infelicidade do espírito é determinada por seu estado evolutivo. Os relatos de sofrimentos físicos são de espíritos imperfeitos que vivenciam ilusões criadas pela sua imaginação e pela lembrança das sensações do mundo corporal. Nota do editor. Continuando. Em razão da natureza fluídica do seu invólucro, os seres que o compõem, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo conquistar e para progredir em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados não podem ver, ouvir, sentir ou compreender. Sua felicidade está na razão do progresso realizado, de sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não ser avançado intelectual e moralmente, sem que eles tenham necessidade de estar, cada um, em lugar diferente. Nota 26. O Espiritismo dá um novo significado ao termo felicidade, próprio de sua teoria,
que é uma sensação íntima do espírito inerente ao desenvolvimento de suas faculdades, razão, vontade, imaginação e qualidades, por ser, por seu livre esforço no decorrer das encarnações. Já a infelicidade é inerente à condição de imperfeição criada por más escolhas e hábitos equivocados, até que o espírito se conscientize e arrependido decida se libertar do sofrimento moral pelo seu aperfeiçoamento. Pertencem ao mundo corporal o prazer, sensação, relacionado à condição fisiológica, e a alegria, emoção, relacionada às impressões externas. A felicidade, por sua vez, é uma condição adquirida pelo espírito nas fases progressivas, não decorrendo, portanto, de localização, circunstâncias ou impressões exteriores. Nota do editor. Continuando. Ainda que estejam ao lado um do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente em torno do outro, precisamente como quando um cego e uma pessoa que enxerga se dão as mãos. Uma percebe a luz que não causa impressão alguma em seu vizinho. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, alcançando-a, onde quer que se encontrem, seja na superfície da Terra, entre os encarnados ou no espaço. Uma comparação simples ilustra ainda melhor essa situação. Em um concerto, se encontram dois homens, sendo um deles um bom músico com o ouvido afinado e o outro sem conhecimento de música e o sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de aprazimento, enquanto o outro permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa impressão alguma no outro. Assim, é com todos os gozos dos espíritos, gozos que estão na razão da aptidão desses últimos para senti-los. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que não são acessíveis senão aos espíritos purificados e que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem. Nota 27. Veja mais detalhes sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos nas questões 237 a 257 de O Livro dos Espíritos. A alma não tem percepção da dor no mundo espiritual. Nenhuma impressão física é causada no perispírito. Desse modo, a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. O espírito, em verdade, tem sofrimento moral quando tem imperfeições que lhe são inerentes. Todo sofrimento físico que relatam são ilusões que o atormentam enquanto não a supera pelo aperfeiçoamento. Nota do editor. Continuando. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Como são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos afinco ou negligência conforme sua vontade. Nota 28. A liberdade de agir é uma conquista do espírito por meio das faculdades da razão e da vontade. E é por meio da livre escolha, iluminada pelo conhecimento das leis universais, presentes em toda a consciência, que o espírito conquista gradualmente a felicidade. Nota do editor. Continuando. Assim, apressando ou retardando seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados longos séculos nas fileiras inferiores. Eles são, portanto, artífices da própria situação, feliz ou infeliz, segundo as palavras do Cristo, a cada um conforme suas obras. Todo espírito que fica para trás não pode culpar senão a si mesmo. Da mesma forma, aquele que se adianta, daí extrai todo o mérito.
A felicidade conquistada tem, assim, maior valor aos seus olhos. Felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos puros espíritos. Eles somente a atingem após haverem progredido em inteligência e moral. Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado, mas o que o espírito não faz numa época, ele o fará numa outra, de maneira que os dois progressos chegam a atingir o mesmo nível. Eis porque, frequentemente, se vêem homens inteligentes e instruídos muito pouco avançados moralmente e vice-versa. Nota 29. O espírito é inicialmente simples e ignorante, ou seja, sem o desenvolvimento das faculdades da vontade e da razão. Naturalmente, buscando melhor conforto, o ser humano primitivo conquista a inteligência racional no decorrer das reencarnações. Depois, sua mente se abre para o mundo social e ele faz escolhas morais. Só então desenvolve o senso moral e o livre-arbítrio. Todavia, por interesse pessoal, o espírito pode fazer uso da inteligência para abusar das necessidades corporais. Surge assim um mal moral inerente à condição de infelicidade. Este será superado quando o espírito arrependido dedicar-se ao equilíbrio dos dois progressos, moral e intelectual, superando essa imperfeição. Nota do editor. Continuando, a encarnação é necessária a ambos os tipos de progresso do espírito, o moral e o intelectual. Nota 30. Nas religiões ancestrais, a encarnação é um efeito do pecado ou do karma, sendo necessariamente um castigo imposto ao espírito culpado. A teoria espírita supera essa ilusão, demonstrando as reencarnações como necessárias ao progresso intelectual e moral do espírito pelo próprio esforço. Esse conceito amplamente desenvolvido nessa obra altera completamente o entendimento da justiça divina. Nota do editor. Continuando, ao progresso intelectual por conta da atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho e ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida em sociedade é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Numa palavra, tudo o que caracteriza o homem bom ou o homem mau tem como motivação, objetivo e sustento as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado, não haveria nem vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. Uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo o que há de mal em si. O selvagem, por exemplo, numa só encarnação, poderia atingir o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Seria, na prática, impossível. Deve ele, então, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso recusa uma tal suposição que representaria a negação simultânea da justiça e da bondade de Deus, assim como a da lei do progresso da natureza. Eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para que ele chegue ao objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sob a forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu, nada é perdido, tudo lhe é proveitoso. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo a última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro,
tantas provas adicionais de que se poupa tantos elementos para acrescer a felicidade futura. Nota 31. Vide primeira, vide primeir, 5, primeira parte, capítulo 1, nota de rodapé 1, nota do autor. O espírito que pressente sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar pela própria instrução por conta do pouco tempo que lhe resta para viver, compreendendo a solidariedade entre o presente e o futuro via lei do progresso. Ele pensará o contrário. Aproveitemos estes últimos momentos para avançar o mais possível, porque o trabalho feito está feito. Nota 32. Segundo o Espiritismo, a finalidade da vida no atual estágio evolutivo de nosso planeta está no progresso intelecto-moral do espírito, para o qual as experiências e as vicissitudes são oportunidades. Assim, cada momento da vida importa. O contato com a natureza, as relações sociais e até mesmo estar em coma numa cama de hospital. Todo instante bem aproveitado pode ser instrumento para o aperfeiçoamento. Nota do editor. Continuando, cada existência é assim um passo adiante na estrada do progresso, a menos que por preguiça, indiferença ou obstinação no mal, ele não a aproveite, caso em que terá que recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número de encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. Nota 33. O número de encarnações necessárias para a evolução do espírito é inversamente proporcional ao esforço empregado, ao bom uso dos desafios enfrentados. As encarnações tornam-se penosas quando o espírito não aproveita as oportunidades para o seu progresso, tornando-as repetitivas por sua própria responsabilidade. Continuando. No intervalo entre existências corporais, o espírito ingressa por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem e o mal que haja feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, porquanto esse deve ser o seu estado definitivo e porque o corpo espiritual não morre. A estada do corpo é apenas transitória e passageira. É principalmente no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante a encarnação. É também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e torna as resoluções que se esforçará por colocar em prática em seu retorno à humanidade. Nota 34. A doutrina espírita estabelece o princípio da livre escolha das provas da vida. Na erraticidade, o espírito consciente estuda a sua condição e escolhe provas mais apropriadas para conquistar as virtudes e os entendimentos que deseja, ou escolhe, quando é o caso, circunstâncias como expiação para a superação das suas imperfeições. Assim, as vicissitudes da vida em nosso mundo não são castigos divinos, ideia falsa, mas mas sim oportunidades necessárias para o aperfeiçoamento do espírito. Nota do editor. Continuando. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos existem uns mais avançados que outros, onde a existência se dá em condições menos penosas, física e moralmente, do que sobre a Terra, mas em que somente são admitidos espíritos que tenham chegado a um grau de perfeição que esteja em consonância com o nível desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto neles estamos isentos dos males e das vicissitudes a que estamos submetidos na Terra. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos a doenças, a enfermidades ou às mesmas necessidades. Estando os maus espíritos excluídos desses mundos, os homens ali vivem em paz, sem outra preocupação que a do seu adiantamento pelo trabalho do intelecto.
Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está aí a razão pela qual o mal aqui predomina até que Deus queira nela fazer a morada dos espíritos mais adiantados. Nota 35. O mal sobressai no mundo de expiações e provas, mas após a revolução científica, segue-se a revolução moral, e o orbe entra na fase de regeneração que culminará com a condição de planeta feliz. Para compreender a realidade moral da sociedade, é preciso considerar duas classes de processos evolutivos, geral e individual, ou seja, aquela realizada pelo esforço de cada espírito que lhe traz a gradativa felicidade e o progresso natural das humanidades em cada planeta, como ocorre no ser humano nas fases de bebê, criança, adolescente e adulto. Desse modo, todos os espíritos chegarão à condição de espíritos puros e todos os planetas atingirão a condição de felizes. Veja mais sobre a evolução dos mundos em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, nota do editor. Continuando. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Antes, porém, de haver alcançado o ponto culminante da perfeição, ele desfruta de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Nota 36. Essa explicação correspondente ao item terceiro do resumo da lei da justiça divina no capítulo 8, que afirma a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Nota do editor. Continuando. Assim como a criança frui as alegrias da primeira infância, mais tarde as da juventude e, finalmente, as mais sólidas da idade adulta. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente tem dito, uma eterna fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os níveis é, ao contrário, uma incessante atividade, conquanto seja uma atividade sem fadigas. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não conseguiria conceber. Consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de todo sofrimento físico e moral, numa satisfação íntima, uma serenidade na alma que nada pode abalar, no amor puro que une todos os seres, por não haver o desgaste do contato com os maus, e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios, revelados aos mais dignos. Entre os espíritos puros também se encontra a suprema felicidade nas tarefas de que se alegram por delas serem encarregados. Eles são os Messias, ou mensageiros de Deus, para a transmissão e a execução de suas vontades. Eles realizam as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa a que só se chega pela perfeição. Os espíritos da ordem mais elevada são os únicos que comungam dos segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento
de que são os representantes diretos. Nota 37. Assim, a evolução do princípio inteligente na criação compreende três fases: anímica, humana e cocriadora. Na fase anímica, os seres do mineral ao animal desenvolvem-se somente na vida corpórea. Os animais aprendem pelo condicionamento, castigo e recompensa, por meio dos hábitos determinados pelos instintos, emoções e impressões externas, desenvolvendo assim as faculdades animais. Na fase humana, o ser vai dominar, por seu livre esforço, autonomia, intelecto, moral, desde simples e ignorantes, as faculdades do espírito, razão, vontade, imaginação, senso moral, livre-arbítrio, ganhando desenvoltura e compreendendo o mundo espiritual no decorrer das reencarnações. Na terceira fase, atuando no mundo espiritual, participam da criação, conquistando a felicidade, serenidade e as qualidades e habilidades para contribuir para a harmonia do universo e assumem as missões concedidas por Deus, desde atuar como protetor dos seres em evolução, das famílias, das humanidades. Atingem, quando puros, a culminância de gerir a formação e desenvolvimento dos princípios inteligentes dos mundos, sistemas solares, galáxias e universos. Nota do editor. Continuando, as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem e às suas habilidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao Mestre Soberano. Não há aí privilégios ou favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é apreciado sob o critério da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar aptos a cumpri-las e cujas realizações são incapazes de frustrar ou de comprometer, enquanto, sob as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo aos chefes superiores e aos chefes superiores é conferida a direção dos turbilhões planetários e a outros é conferida a direção de mundos especiais. Vem a seguir, na ordem de adiantamento e de subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, existem ocupações para todas as capacidades, aptidões e disposições, ocupações que são aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porquanto representam um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevar. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que lhe ultrapassaram os limites e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada mais têm de materialidade terrestre. Nota 38. Na evolução do princípio espiritual, na vida animal, a transmigração é contínua. O ser percebe e age somente enquanto ligado ao corpo físico. Na fase humana, a vida espiritual passa a ser a principal e progressivamente o espírito vai se libertando da encarnação. Por fim, os espíritos superiores encarnam voluntariamente quando desejam cumprir missões. Nota do editor, continuando. No caso desses últimos, a encarnação é voluntária, de modo a exercer uma ação mais direta sobre os encarnados, para que se cumpra a missão da qual estão encarregados entre os mesmos. Aceitam os espíritos superiores as vicissitudes e os sofrimentos da encarnação por devotamento. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras
de todos os graus de importância consignadas aos espíritos de todos os níveis, donde se pode afirmar que cada encarnado tem a sua, ou seja, tem deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, a quem cabe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até o gênio que difunde novas sementes de progresso na sociedade. É nessas missões secundárias que se encontram frequentemente falhas, erros ou deserções, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o todo. Todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças, umas encarnadas, outras no estado de espírito. Por toda parte a atividade, desde a base até o alto da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançar a plenitude. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pelo aprimoramento e pela continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda parte, portanto, vida e movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiantes, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão deslumbra de admiração e de alegrias as almas libertas da matéria. Em todo lugar, enfim, existe uma felicidade atinente a todo avanço, a todos os deveres cumpridos. Cada um traz consigo os elementos da sua felicidade pela categoria em que o posiciona, seu grau de adiantamento. A felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes, sem que lhe seja assinalado nenhum lugar circunscrito no universo. Em qualquer lugar em que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Nota 39. Essa explicação correspondente ao item 2º do resumo da Lei da Justiça Divina no capítulo 8º, que afirma: sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade futura e meios de adquirir trabalhando em seu próprio adiantamento. Portanto, a lei que rege a evolução do espírito humano é a da autonomia e não da heteronomia presente nas religiões ancestrais e no materialismo, que colocam o ser humano sujeito a leis externas por meio de castigos e recompensas. Nota do editor. A felicidade, entretanto, não é pessoal. Nota 40. O espírito conquista gradualmente a felicidade pelo melhoramento pessoal, mas esse processo ocorre por meio das relações de empatia que se estabelecem com os outros seres na medida da sua capacidade, com os mais simples ensinando pelo exemplo e pela persuasão, respeitando a liberdade e auxiliando pela caridade desinteressada. Com os da mesma ordem, pela união solidária, pela atuação no bem, formando famílias espirituais. Com os mais evoluídos, ouvindo os conselhos e inspirações, cooperando para a harmonia universal. Nota do editor. Continuando. Se não a possuíssemos, se não em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente
pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado de seus trabalhos, ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber deste seus anúncios e instruções. Ainda que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são os centros em que eles se reúnem preferencialmente por conta da afinidade que existe entre eles e aqueles que o habitam. Em torno dos mundos adiantados, existem, em grande quantidade, espíritos superiores. Em torno dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra ainda é um desses últimos. Cada planeta tem, então, de alguma forma, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se recicla principalmente pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e mais variável nos mundos superiores. Mas destes mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam em direção aos mundos inferiores para neles plantar as sementes do progresso, levar a consolação e a esperança e levantar os ânimos abatidos pelas provas da vida, neles encarnando-se por vezes de modo a realizar sua missão com mais eficácia. Nessa vastidão sem fronteiras, onde está então o céu? Ele está por toda parte. Nenhuma muralha serve-lhe de limite. Os mundos felizes são as últimas estações que levam a ele. As virtudes descerram-lhe o caminho, ao passo que os vícios interditam-lhe o acesso. Diante desse quadro grandioso que preenche todos os cantos do universo, dando a todos os objetos da criação um propósito e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a teoria de que circunscreve a humanidade em um imperceptível ponto no espaço, que nos mostra essa humanidade começando num dado momento para igualmente acabar um dia junto do planeta que o transporta, não abrangendo dessa forma, senão um minuto na eternidade. Como essa teoria é triste, fria, glacial, quando nos mostra o resto do universo, antes, durante e após a humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora por conta do quadro que descreve do pequeno número de eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas se encontra condenada a sofrimentos sem fim. Como é angustiante para os corações que amam pela barreira que coloca entre os mortos e vivos. As almas felizes, dizem, só pensam na sua felicidade, as infelizes nas suas dores. Surpreende que o egoísmo reine sobre a terra quando ele é mostrado no céu com mesquinha. Nesse caso, é a ideia transmitida na grandeza do poder e da bondade de Deus. Quão sublime, em contrapartida, é a ideia que o Espiritismo nos dá, como seu ensinamento enriquece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Em primeiro lugar, a razão, a seguir, a revelação, e, por fim, sua concordância com o progresso da ciência. Entre suas duas teorias, uma das quais deprecia e a outra amplia os atributos de Deus, uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso. Uma fica para trás, enquanto a outra marcha adiante. O bom senso diz:
De qual lado se encontra a verdade? Ao confrontar as duas, que cada um consulte em seu íntimo suas aspirações e uma voz interior vai responder-lhe: tais aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Nota 41. Desde a antiguidade, o conhecimento do mundo moral manteve-se ou nos limites teológicos que impõem dogmas, ou nos do senso comum, que não o questiona. A teoria espírita faz compreender a vida espiritual pelo conhecimento científico, uma compreensão progressiva da verdade apoiada no método da observação dos fatos do espírito humano. Nota do editor. Continuando. Mas então, por que Deus não lhes revelou toda a verdade desde o princípio? Pela mesma razão pela qual não se ensina à infância o que se ensina aos adultos. A revelação restrita foi suficiente durante um dado período da humanidade. Deus a ajusta à capacidade do espírito. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que dela já receberam uma parcela anteriormente, mas que cresceram em inteligência desde então. Antes que a ciência houvesse revelado a esses espíritos as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam eles compreendido a imensidão do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia provasse a formação da Terra, teriam podido desalojar o inferno do seu seio, compreendendo o sentido alegórico de 6 dias de criação? Antes que a astronomia descobrisse as leis que regem o universo, teriam compreendido que não existe nem alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem tampouco limitado pelas estrelas. Antes do progresso da ciência psicológica, teriam condições de se identificar com a vida espiritual, conceber que após a morte houvesse uma vida feliz ou infeliz, que não em um lugar circunscrito e material. Nota 42. A psicologia experimental do século XIX, iniciada na França por Maine e Biran, que revolucionou o empirismo, afirmando a realidade espiritual junto às conquistas da metodologia científica, tornou-se disciplina em Sorbonne após 1830, por Royer Collard, Victor Cousin, depois Geoffroy e Paul Janet. Veja mais em Tratado Elementar de Filosofia, volumes 1 e 2, entre outros. Considerava o ser humano enquanto alma encarnada, vivenciando pelo corpo instintos, emoções, dor, prazer, a vida animal e pelas faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, consciência, livre arbítrio, senso moral, a vida moral ou psicológica. Os dogmas religiosos foram concebidos qualificando ambientes após a morte que causariam sensações físicas, dor no inferno, prazer e alegria no céu. A ciência psicológica abriu caminhos para uma concepção científica da vida após a morte pela teoria espírita. Nota do editor. Continuando. Não, pois, compreendo mais através dos sentidos do que através do pensamento o universo em muito vasto. O universo era muito vasto para o intelecto dos espíritos de outrora. Era preciso reduzir a concepção do universo a proporções menores, de modo a conformá-la à perspectiva deles, para eventualmente expandi-la mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, era apropriada naquele momento, mas hoje é insuficiente. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se estivessem estes ainda na infância. Nota 43. Segundo Kardec,
O uso da fé racional para compreender o elemento espiritual destrói o império da fé cega que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Dessa forma, o Espiritismo combate o fanatismo do mundo velho, cujas seitas promovem o exclusivismo que será separado pela liberdade de consciência do mundo novo, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar, por seus esforços, pela expiação e pela reparação, à perfeição única que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. A Gênese, capítulo 18, item 20. Desse modo, todos os espíritos chegarão ao caminho do bem, sem exceção. Nota do editor. Fim do capítulo 3.